Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje nós estamos fechando o estudo do livro Uma Vida com Propósitos, Para Que Estou na Terra. Esse vídeo de hoje ele é um bônus que trata sobre dois aspectos que vão nos distanciar de viver os propósitos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas na Terra. São dois aspectos, nesse caso são duas lições, mas eu vou fazer uma compilação daquilo que realmente importa para que possamos manter o foco em Jesus e viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Primeiro item que vai nos distanciar do nosso propósito é a inveja. E é interessante porque muitas pessoas dizem: mas eu não sou invejosa, não tenho esse problema. Será que não? O próprio Salomão já nos advertiu a respeito disso. Quer ver só? Olha só a constatação que Salomão escreveu na Bíblia. Fiquei chocado, descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil, é nadar contra a maré. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. Muitas vezes a gente cai nessa triste armadilha de querer adquirir, crescer, evoluir, ser. Quando na verdade é porque ao nosso meio, ao nosso redor, normalmente existem pessoas que têm mais do que a gente tem. E a gente acaba caindo nessa armadilha de querer cobiçar aquilo que os outros têm. E o próprio Deus advertiu isso nos 10 mandamentos, lá no Monte Sinai, quando escreveu nas tábuas e entregou para Moisés: não cobiçarás. E isso refere-se à inveja. E se a gente for levar a própria Bíblia como referência, aqui nós temos descritos vários exemplos de situações em que foram movidas pela inveja. O primeiro assassinato da Bíblia entre irmãos, onde Caim matou Abel. Eles eram irmãos e Caim teve inveja de Abel. Temos outra situação, José, onde seus irmãos tinham inveja de José. Então isso também é uma situação. E a Bíblia nos cita vários outros exemplos. Aqui a gente pode levar em consideração também que o próprio Jesus foi morto por questão de inveja. Os fariseus tinham inveja da popularidade, dos milagres que Jesus fazia. Eles queriam que toda a glória fosse para eles. E Jesus ele veio para esse mundo na condição de servo. Então ele veio para ajudar outras pessoas. Logo, muitas pessoas começaram a seguir Jesus. Algumas por interesse, de fato. Mas outros estavam intrigados como uma pessoa podia fazer tudo aquilo. E os próprios fariseus tinham inveja de Jesus. E a gente vai encontrar inúmeros exemplos dessa situação terrível que é a inveja, que a gente possa ter esse discernimento e questionar se realmente aquilo que a gente deseja é para o bem, é para que através daquela melhoria, seja ela qual for, a gente possa cumprir o nosso propósito, estando no centro da vontade de Deus e servir outras pessoas, ou é para benefício próprio. Que a gente tenha esta clareza. Até porque boa parte das situações que a gente fala ou que a gente sente inveja, porque meu vizinho tem isso, meu colega de trabalho tem aquilo, os meus familiares têm tal coisa que eu não tenho. Quando a gente tem inveja, automaticamente lá no coraçãozinho da gente é como se a gente dissesse: Deus, tu não é justo, porque se tu fosse justo eu não estaria passando por isso, por que eu não mereço isso? Quando na verdade, se a gente for olhar para trás ou para dentro, a gente vai ver que nós não somos dignos, aliás, não somos nem merecedores.
Mas Cristo nos amou e através desse amor Ele fez tanto, tanto, tanto por a gente que a gente às vezes não percebe. Boa parte a gente foca naquilo que a gente não tem e esquece de agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, por todas as graças que Ele nos tem dado. O próprio sacrifício de Jesus já seria suficiente para que a gente pudesse agradecer a Deus e ter um coração realmente vivendo em gratidão. Quando a gente sente inveja, é porque a gente geralmente se coloca numa posição de que Deus não está fazendo a coisa muito certa. Porque fulano tem e eu não tenho. Ah, Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu seria muito mais justo. O que é justiça? Deus é amor e Deus sabe de todas as coisas. A gente só conhece um pedacinho da história, mas Deus conhece a história inteira e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mesmo que a gente queira tal coisa, que a gente esteja focado, batalhando, trabalhando para isso, e muitas vezes isso nos desvia daquilo que o Senhor tem para a gente. Mas que a gente possa refletir sobre isso, repensar sobre os nossos motivos, ou melhor, sobre as nossas reais motivações para querer as coisas. E que a gente realmente tenha o foco. Isso é para a glória de Deus ou é para benefício próprio? Com isso, eu vou ajudar outras pessoas ou eu vou me sentir melhor? Que a gente possa refletir a respeito disso. E o outro item que é tão importante quanto e tão mal quanto é quando a gente passa a viver buscando a aprovação das outras pessoas. E a Bíblia também nos traz vários exemplos acerca desse outro problema. Nós estamos aqui e fomos criados para agradar a Deus, não as outras pessoas. Claro, precisamos viver em comunidade, precisamos viver em união, precisamos conviver harmoniosamente com as outras pessoas. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai concordar com a gente. Até porque nem Cristo agradou a todos. E se você vive bem com todo mundo e não tem nenhum atrito com ninguém, talvez seja um indicativo de que você não está lutando por aquilo que você acredita, que você está sendo conivente com situações erradas ou que você está deixando de fazer aquilo que você deveria fazer. Talvez seja um alerta. E isso, quando eu li isso, eu fiquei assim, poxa, mas é. E é fato. Porque se você vê tudo o que acontece e não toma partido, você está sendo conivente. Se você tem tudo isso a seu favor, tudo aquilo que Jesus fez na sua vida, e ainda assim você se acomoda e deixa de fazer o que deveria fazer, você também está fazendo alguma coisa errada. Você também está pecando. Quando a gente se desvia do propósito, quando a gente deixa de anunciar as boas novas de salvação que a palavra do Senhor trazem para a nossa vida, a gente também está pecando. É praticamente uma omissão de socorro, porque as pessoas estão hoje desesperadas, muitas estão desanimadas, desnorteadas, porque passaram por traumas, por perdas, por luto, por uma infinidade de problemas e muitos não sabem desse maravilhoso Jesus que a gente conhece e que a Bíblia nos apresenta. Que possamos ser testemunhas do Senhor aqui na terra, porque foi para isso que Ele nos criou, para que através de nós outras vidas possam ser alcançadas e outras pessoas possam conhecer a grandeza desse amor. A própria palavra do Senhor nos adverte que é perigoso preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito, mas se você confia no Senhor, está seguro. Provérbios capítulo 29, versículo 25. Muitas vezes a gente vê as pessoas passando por algumas dificuldades, mas a gente tem receio de se expor. Eu vou falar de Jesus para ela, mas eu não sei como ela vai reagir. Então você está querendo buscar a aprovação dessas pessoas, ao invés de buscar a aprovação de Deus. Porque quando você se dispõe a fazer aquilo que o Senhor
te chamou para fazer, você está em concordância com o Senhor e está agradando a Deus, exercendo o seu ministério e os dons que Ele lhe deu em favor de outras pessoas. Mas se você se esquiva da sua missão, você está pecando. E você precisa entender que, por exemplo, no caso de Pilatos, ele sabia que Jesus não tinha feito nada de errado. Mas ele não quis desagradar a multidão. Se a multidão queria que soltassem Barrabás e que crucificassem Jesus, eu lavo as minhas mãos. E quando você lava as suas mãos, você deixa de viver o seu propósito e deixa de agradar a Deus. É forte, mas é verdadeiro. A busca da aprovação dos outros é uma deficiência emocional. Ela imobiliza o seu potencial. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 25, diz assim: o medo da opinião dos homens pode paralisar. A confiança no Eterno o protegerá disso. Então, que a gente tenha esse discernimento em fazer aquilo que agrada ao Senhor, não buscando benefício próprio, status, ou agradar as outras pessoas, mas que a gente tenha claro, sim, que estamos aqui para agradar ao Senhor e que é por Ele que nós devemos trabalhar. E a Bíblia, mais uma vez, nos traz vários exemplos de pessoas que se desviaram do propósito de Deus, tentando agradar outras pessoas. Rúben concordou em vender José, seu irmão, para agradar os outros irmãos. Arão fez o que o povo queria, construindo um bezerro de ouro para adoração, enquanto Moisés estava no Monte Sinai. Sansão quebrou seu voto com Deus quando se sentiu pressionado por Dalila e contou a ela o seu segredo, querendo agradá-la. Pedro negou conhecer Jesus para agradar as outras pessoas, ou melhor, com medo de desagradar alguém e talvez ser preso e morto. Pilatos, mais uma vez, sabendo que Jesus não era culpado, ele deixou de fazer o que era certo e de agradar a Deus, buscando a aprovação das outras pessoas. Então, a própria palavra do Senhor nos traz vários exemplos de pessoas que deixaram de estar no centro da vontade de Deus, deixaram de viver os seus propósitos, buscando a aprovação de outras pessoas. Que tenhamos esse discernimento para que a gente não caia nessa cilada. Amigos que não incentivam sua caminhada com Deus não são amigos verdadeiros. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 33 e 34. Buscar a aprovação das pessoas leva à hipocrisia. Esse termo era usado antigamente em peças teatrais em que vários atores desempenhavam vários papéis e usavam máscaras diferentes durante a apresentação. E a hipocrisia é mais ou menos isso. Você usa a máscara que convém para aquele cenário e deixa de viver aquilo que realmente você acredita, aquilo que você realmente considera como sendo certo, independente se as pessoas vão gostar ou não. Então nós precisamos ter esse cuidado. Vocês estão sempre tentando parecer bons, mas Deus vê o que está no coração de vocês. Aquilo que a maioria julga ser importante não tem valor diante de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 15, que tenhamos esse discernimento em saber o que realmente agrada a Deus. Tivemos alguns capítulos que falaram sobre isso. Se você tem alguma dúvida, dá uma consultada lá nos outros vídeos. Eu tenho certeza que você vai descobrir como agradar a Deus. Se você espera que algum ser humano o faça feliz de verdade, você está enganado, porque só Jesus é capaz de suprir todas as suas necessidades e lhe dar aquela paz que excede todo o entendimento, e você pode então descobrir o que é verdadeiramente ser feliz. Só em Jesus. Os demais são falhos, pecadores, assim como eu e você.
que tenhamos o discernimento de buscar no Senhor a paz para o nosso coração e a motivação para seguir adiante. E uma questão que a gente também precisa falar é sobre idolatria. Um ídolo é qualquer coisa que ponho em primeiro lugar em minha vida antes de Deus. Se a aprovação de alguém é mais importante para mim do que a aprovação de Deus, então essa pessoa se tornou um ídolo em minha vida. Precisamos estar com os olhos bem abertos para não cair nessas ciladas. Ninguém pode servir a dois senhores. Isso está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 24. O motivo pelo qual Jesus não era abalado pelas críticas nem pelo temor da rejeição é que ele vivia para agrado de um só. E ele disse: não busco agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João capítulo 5, versículo 30. Jesus não se envergonha de você. Ele o declara parte de sua família se você realmente se arrependeu dos seus pecados e crê nele para a sua salvação. E outro detalhe importante: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Lucas capítulo 9, versículo 26. Homem algum já viu, ouviu ou imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Ponto para refletir. A felicidade é uma escolha minha, não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. Versículo para decorar: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmos capítulo 27, verso 10. Questão para refletir: que opinião é mais importante para mim? Que você possa realmente descobrir o seu propósito, que você possa viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a sua vida, que você seja extremamente abençoado, que possa conhecer esse Jesus e que possa apresentá-lo a outras pessoas, que você viva o propósito de Deus para a sua vida e possa viver em paz. Aquela paz que excede todo o entendimento, que ela seja sua companheira e que Jesus esteja sempre com você em todos os momentos e que você se lembre disso, porque Ele realmente está. Que Deus te abençoe grandemente, te agradeço muitíssimo por essa companhia e nos vemos em um outro estudo. Se você tem alguma sugestão de estudo, de tema, de livro, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Que Deus te abençoe e muito obrigada.